6h43, de volta com o Manhã no Ar nesse feriado de Natal. E agora tem um recado especial para você que é beneficiário do INSS. O Instituto está convocando 382 pessoas que devem comprovar que estão vivas para manter o benefício ativo. O Fred Rossi está ao vivo com a gente e tem mais detalhes sobre esse processo. Fred, que está ali na chuva ainda, forte chuva intensa nessa manhã. Fred, explica para a gente como que essas pessoas que estão sendo convocadas devem fazer agora para garantir que vão continuar recebendo os benefícios, também para saber se vão ser convocadas ou não, né? Porque não é todo mundo. Sim, Adriane, as pessoas que foram convocadas até o momento, que elas foram comunicadas pelas instituições financeiras, ou seja, pelos bancos, elas precisam ir até as agências e levar, então, um documento com foto. Alguns bancos utilizam como esta data para estipular junto ao beneficiário, às vezes a própria data de aniversário do beneficiário, ou mesmo a data de aniversário do benefício, ou mesmo a instituição, ela liga para o beneficiário e marca uma data para que ele vá, então, até o banco e leve esse documento com foto. No Brasil, são 34 milhões de pessoas beneficiadas por conta deste benefício do INSS e 112 mil ainda não compareceram para fazer a prova de vida. Você já falou o número aqui em Manaus, é um número bem reduzido, 384 pessoas. No entanto, é significativo porque essas pessoas podem deixar de receber o benefício se elas não fizerem a prova de vida. Só para a gente ressaltar, por que existe isso é justamente para eliminar as fraudes. O que acontecia antigamente, que foi constatado, é que o beneficiário de determinada família ele acabava falecendo e aí muitas vezes os familiares continuavam dando um jeito de receber este benefício, ou seja, de uma forma ilegal que configurava fraude, já que o beneficiário é aquela pessoa. Se ela morrer, o benefício precisa ser cessado, então daí a necessidade de fazer esta prova de vida. Para as pessoas que estão acamadas, impossibilitadas de ir até uma agência bancária para fazer esta prova de vida, é só mandar um procurador. Porém, não é qualquer pessoa. O procurador é alguém que esteja devidamente cadastrado no INSS. O mesmo vale para quem esteja morando fora do país. Para quem também está no exterior, tem uma outra opção, é a emissão de vida por meio do consulado brasileiro, ou seja, tem um documento que você procura no consulado brasileiro do país onde você esteja morando e aí aquele documento é emitido ali para que você não perca, então, este benefício que a gente sabe que ajuda muitos brasileiros, é bem necessário, né, Adriane? E muitas dessas pessoas que são convocadas só sabem que foram depois que já perderam o benefício. Aí é todo um processo burocrático para tentar recuperar. A gente tem uma audiência muito grande de pessoas da terceira idade, né, que acordam cedinho e que, consequentemente, assistem o Manhã no Ar. Mas você aí de casa, que tem um familiar que já tem certa idade, é importante verificar se ele recebeu o telefonema, se ele recebeu a carta, para entrar em contato e verificar se de fato precisa, né, para que ele não seja prejudicado. Muitas das pessoas acabam perdendo esse benefício, então, Fred, se tiver na dúvida, pode entrar em contato com o INSS para saber se está dentro desses quase 400 convocados. Sim, olha, ainda existe um risco, porque dessas pessoas daqui da cidade de Manaus, o número que já foi repassado, inclusive, alguns estão correndo o risco de perderem este benefício ainda neste mês de dezembro. Olha, nós estamos já praticamente no final do ano e você entrar 2019 com um problema desse para resolver a perda de um benefício, como o do INSS, como você já bem mencionou, todo o rigor que é para você conseguir mais uma vez o benefício, não seria nada bom. Então, é importante ficar atento, como você disse, entrar em contato até mesmo com o INSS ou com a instituição financeira que você recebe esse benefício por meio de conta corrente, né? E aí, ou mesmo conta poupança, e saber se você está dentro dessas pessoas listadas para que precise, de repente, ir até esta agência bancária e provar que está vivo. É muito necessário, até mesmo porque o Brasil rediscute aí uma questão da reforma da Previdência, justamente por conta do déficit que tem, né? Então, você contribuir para que fraudes não existam e que não venham prejudicar no futuro outros futuros beneficiários também é importante, né? Faz parte também do seu ato como cidadão brasileiro. Com certeza. Muito obrigada, Fred, pelas informações. Para você de casa, só reforçando o site, é inss.gov.br.
inss.gov.br. Lá você vai ter todas as informações para saber também se pode estar aí nessa lista dos convocados ou se algum familiar seu está. E uma semana após o incêndio que destruiu 600 residências e afetou mais de 2.000 famílias no bairro de Educandos, o Ministério Público Federal abriu um procedimento para saber o que de fato está sendo feito para ajudar essas pessoas. Em meio aos escombros do incêndio, o fogo consumiu em minutos, o que seu Francisco levou anos para construir. A gente tem a lembrança, machuca um pouco, a lembrança da perda, mas esse amor que nós temos recebido de você, das pessoas que estão acompanhando tudo isso que aconteceu com nós, os moradores dali, pelo menos para mim, junto com a nossa família aqui, nossa família cristã, tem se sentido tão confortável por saber que a gente não está desamparado. O Gelson é outra vítima do incêndio no Educandos. Ele está abrigado em uma igreja do bairro e 7 dias depois ainda é difícil superar a tragédia. É difícil, né? A gente, psicológico ainda, a lembrança, as noites, né? Às vezes a gente não consegue dormir ainda, né? Pensando no que aconteceu, né? Então fica difícil, né? Nós temos 2 psicólogas hoje apoiando, né, as vítimas do incêndio. Elas foram orientadas já pelo CRP20 e nós estamos tentando fazer da melhor maneira possível que essa situação ela venha a ser boa, né? Estamos tentando ajudar da melhor forma possível. Passada uma semana do incêndio que destruiu 600 residências e afetou mais de 2.000 famílias, o Ministério Público Federal abriu um procedimento administrativo. O MPF quer saber da Prefeitura quais ações serão feitas para amenizar os impactos da tragédia. O que se busca aqui é, sob uma perspectiva de direitos do cidadão, verificar se o serviço que está sendo prestado é adequado, identificar possíveis deficiências nesse serviço e também construir parcerias entre os órgãos da federação para que possa ser melhorado a atuação. Nesta segunda-feira, a Prefeitura divulgou que no próximo dia 27 vai anunciar que tipo de benefício vai ser concedido às famílias. A gente precisa, primeiro de tudo, ter uma lista fiel, né? A listagem fiel, uma triagem fiel. Depois que nós temos essa triagem fiel, nós vamos para esse passo. Acredito já nessa próxima semana, na próxima semana não, lá pelo dia 27, nós já temos aproximadamente o que podemos fazer em relação a isso. Eu não quero falar aqui num benefício X, Y ou H, mas a realidade é que o prefeito já está ajustando isso para ver que benefício nós podemos dar. E o prefeito só pode determinar isso, e tem determinado assim, que após ele tiver a listagem fiel na mão, a gente pode fazer a coisa que é correta fazer para que todos aqueles que realmente precisam possam ser beneficiados. De acordo com o Procurador da República, todas as ações serão acompanhadas de perto pelo MPF. O procedimento é sobre essa perspectiva dos direitos do cidadão, buscando aí unir forças para poder prestar o melhor serviço possível para minorar as consequências aí dessa tragédia. E olha, pela declaração que a gente ouviu agora há pouco do secretário, né, ainda é muito indefinida que tipo de ajuda essas pessoas desabrigadas vão ajudar, até porque existe um processo demorado e difícil de fazer a análise de quem de fato foi atingido nesse incêndio ou não. Existe a estimativa de mais de 2.000 pessoas, de mais de 600 casas que foram destruídas nesse incêndio. Mas muita gente usa de má fé e tenta entrar no meio dessas pessoas que estão ali afetadas para tentar conseguir de repente uma residência ou qualquer tipo de benefício. Esses benefícios só devem ser concluídos e divulgados, a previsão seria agora dia 27, mas quando houver de fato esse levantamento concluído já de quantas pessoas e quem são essas pessoas afetadas pelo incêndio aí no Educandos. E você que está acompanhando a gente pode ajudar essas pessoas, né? Muita gente se mobilizou durante essa semana, foi muita doação, mas à medida que o tempo vai passando, as pessoas vão deixando para lá. E essas pessoas, muitas delas continuam nos abrigos, então precisam de muita ajuda. Aproveito para parabenizar as pessoas que ontem à noite, no horário da ceia de Natal, deixaram de estar ali com suas famílias ou levaram as suas famílias até esses abrigos e cearam junto com essas pessoas que estão tão afetadas, tão sofridas depois de um incêndio tão perto do Natal. E a gente também pode continuar fazendo a nossa parte e ser solidários com elas. Além das doações, né, eles precisam de muitos alimentos de preparo rápido ou que não precisam de preparo, lanches, porque nas escolas, na igreja, nos pátios, eles não têm
muito onde cozinhar. Então, a comida pronta é sempre muito bem-vinda se você puder ir a um desses locais. Outra forma de ajudar, se você não puder ajudar com doação em si, você pode doar o seu trabalho, pode ajudar a organizar as coisas, ajudar nesse processo de triagem, organizar a distribuição de doações. É só procurar a própria Casa Militar ou ir em um dos abrigos no bairro de Educandos, que com certeza a sua ajuda vai fazer grande diferença. E agora a gente volta a falar dos casos da área policial. A população ficou revoltada com o crime que levou à morte de Raquel Melo. A casa do assassino, Paulo Sérgio de Oliveira Bentes, foi incendiada. Um crime brutal que gerou repúdio aqui na comunidade Águas Claras, principalmente para os amigos e familiares de Raquel Melo, que tinha apenas 19 anos. Apesar do autor do crime ter sido preso e confessado o assassinato, isso não foi o suficiente para conter a revolta da sociedade. Por este motivo, a casa onde Paulo Sérgio Oliveira morava, aqui no bairro, foi incendiada. Os moradores ficaram assustados e chegaram a registrar o momento exato em que as chamas destruíram o local. Um jovem que chegou a presenciar esse fato informou em depoimento para a nossa equipe de reportagem que o caso aconteceu durante a madrugada desta segunda-feira. O pessoal está muito revoltado com o que aconteceu aí, a família dele. E os próprios vizinhos aí também estão falando que absurdo, né, que ele fez. Aí, tocaram fogo aí, né? O pai dele também, acho que provavelmente vai se mudar daqui, né? Não sei, porque o pessoal tá revoltado mesmo com ele. O que ele fez foi muito cruel. A casa ficou completamente destruída por causa do incêndio e por pouco não atingiu esta outra residência que fica ao lado e que inclusive pertence ao pai do autor do crime. Até o momento, os responsáveis por esse incidente não foram identificados. Até o presente momento não temos informações de quem ateou o fogo e viemos por uma visita de rotina. E ontem a polícia apresentou Paulo Sérgio de Oliveira Bentes, de 28 anos, o assassino confesso da jovem Raquel Melo, de apenas 19 anos. Ele contou à polícia os detalhes da execução e disse estar arrependido. Paulo Sérgio de Oliveira Bentes, de 28 anos, matou por ciúmes. Foi o que ele disse aqui na delegacia especializada em homicídios e sequestros. A vítima tinha 19. Ela desapareceu também no dia 19 de dezembro. E a partir disso, familiares disseram à polícia que o principal suspeito era Paulo. A partir disso, a investigação começou. O delegado Orlando Amaral, da especializada em homicídios e sequestros, tem outras informações. Delegado, a família da vítima nega que ela tivesse uma relação amorosa com o principal suspeito. Já ele diz que tanto tinha que ela o traiu. O que a polícia descobriu de fato? De fato, o que se apurou é que realmente havia um relacionamento entre eles. Tanto é que no dia do fato ele foi até a casa da vítima, pegou o celular dela com a irmã e levou para a casa onde ela já estava. Então, ele diz inclusive que pegou esse celular com o objetivo de não deixar pistas, né? Pelo contrário, ele foi lá, pegou o celular, deixaria mais pistas. Mas afinal a moça sumiu no dia 19 à noite, né? A família, já sabendo do relacionamento entre eles, acionou policiais militares da 12ª SICOM, que efetuaram a prisão dele lá próximo da casa dele em via pública. Levaram ele na casa dele, verificaram que no colchão tinha sangue. Foi aí que ele resolveu confessar a participação, então os policiais militares o trouxeram aqui para a DHS. Aqui a investigação prosseguiu, né? Restou comprovadamente a participação dele, a autoria, ele somente praticou esse crime. Pelo que entendemos, já que ele foi pegar o celular, deixou a moça em casa, né? E a matou com um golpe no pescoço, esse crime com certeza foi premeditado, porque justamente ele diz que foi por ciúme, né? E com raiva dela, porque ela estaria se relacionando com outra pessoa.
Agora, a polícia, no dia que fez as buscas, inclusive, tem um relato, gostaria que o senhor dissesse o que a polícia sabe sobre esse relato, de que houve até uma confusão com o pai dele e um vizinho que teriam entrado numa briga porque as pessoas da área estariam acusando eles também de participação nesse crime. Pelo que colhemos até agora, cremos que ele agiu sozinho. O pai dele foi ouvido aqui e disse que o filho é um cara usuário de droga, que é ignorante, que não aceita opiniões, ou seja, o pai dele sempre o recriminava pelas atitudes dele de uso de droga principalmente. E ele, em momento nenhum, ele nega que tenha praticado o crime. Ela gostava de mim, eu gostava dela, mas aí erro foi eu mesmo ter feito do leseiro. Que eu fiz uma coisa errada que não era para ter tirado a vida dela. Inclusive, o Sérgio, que já tinha um mandado de prisão em aberto contra ele pelo crime de tráfico de drogas, mandado que foi expedido ainda em 2017 pelo juiz Luiz Márcio Nascimento Albuquerque, da Vara de Execuções Penais. Por isso, ele já está preso aqui, mas a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros já também pediu para que o mandado de prisão dele seja expedido um outro por conta deste crime cometido. Ele, inclusive, confessou para a polícia a participação, contou nos mínimos detalhes como tudo aconteceu. E é uma pessoa que estava foragida do sistema prisional, deveria estar presa em liberdade, acabou cometendo mais esse crime e a gente lamenta muito aí pela perda da Raquel. A Raquel, que tinha 19 anos quando o crime aconteceu, tinha uma irmã gêmea também, as duas completariam ontem 20 anos. A família com certeza teve o Natal destruído, a família também do assassino, confesso, acaba sofrendo bastante com a situação. Eles tiveram que sair ali do bairro por conta de todo o clima, né, de toda a revolta também que se tem nesse exato momento. A gente se solidariza com a família da Raquel, com a Rebeca, a sua irmã, todo mundo aí que com certeza está sentindo muito, está sofrendo muito nesse dia de Natal. E pelo menos 4 mortes violentas marcaram esse dia 24 de dezembro, véspera de Natal. O Fred Rocha está ao vivo e conta pra gente os detalhes. Olá, Fred, 2 desses casos aconteceram no mesmo bairro, né? No São Jorge, na zona oeste da cidade, mais precisamente, Adriane. Ontem à noite, por volta das 18 horas, o Thiago Gabriel Neves Muniz, de 24 anos, foi assassinado com 3 tiros. Foi na rua Luiz de Freitas, como já disse, no São Jorge. Ele ainda foi socorrido, levado ao Hospital de Pronto-Socorro 28 de agosto, mas não resistiu aos ferimentos. Policiais da 21ª Companhia Interativa Comunitária, a 21ª SICOM, foram ao local, mas, por enquanto, a polícia ainda não sabe a motivação e também não tem pistas sobre os suspeitos que cometeram mais este assassinato aqui na cidade de Manaus. A outra morte que foi registrada no mesmo bairro, no São Jorge, foi na madrugada de segunda-feira, mas também a gente está ressaltando aqui porque são 2 assassinatos no mesmo bairro e por isso a polícia deve fazer um patrulhamento ainda mais efetivo ali naquela área que tem o tráfico de drogas predominante em algumas ruas do bairro. Foi o Felipe Fernandes, de 26 anos. Ele morreu com 3 tiros na cabeça. Ele estava em um bar quando foi surpreendido por 2 homens que chegaram em um carro. Um dos suspeitos usava uma máscara de palhaço. A polícia também ainda não tem informação sobre quem são essas pessoas que cometeram este assassinato lá no São Jorge. Outra morte registrada foi do enfermeiro Marcelo Monteiro Negreiro, de 41 anos. Esse crime que também deixou a família desse suspeito bastante abalada, porque ninguém sabe dizer ao certo o que pode ter motivado este assassinato, diferente quando se tem alguém na família que até mesmo os familiares têm conhecimento do envolvimento daquela pessoa com coisas ilícitas. No caso deste enfermeiro, os familiares dizem que não sabem de nada do que aconteceu. Ele foi assassinado no Petrópolis, na zona sul da cidade, com vários tiros. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestro investiga todos esses casos, são mais casos para a DHS investigar. A gente sempre ressalta aqui o trabalho que tem esses investigadores, porque na cidade de Manaus não para de morrer gente assassinada e para todos esses casos a DHS precisa encontrar uma solução, descobrir quem matou para que essas pessoas possam pagar pelos crimes que cometeram.
Adriane. E eles têm muita dificuldade, né? Porque precisa de muita estrutura e também de muita polícia para conseguir investigar a quantidade de homicídios que acontecem todos os dias aqui na capital. Muito obrigada, Fred, pelas informações. Até daqui a pouco. E a Fundação Nacional do Índio pediu reforço da Polícia Militar, do Amazonas e do Exército depois que homens armados atacaram uma base de proteção a índios isolados no Vale do Javari, no oeste do estado, próximo à fronteira com o Peru. O ataque foi na madrugada de sábado e, segundo a FUNAI, homens ainda não identificados teriam atirado em um flutuante da fundação e trocado tiros com policiais militares que participavam de uma operação de rotina para combater a ação ilegal de caçadores e pescadores. A área onde ocorreu esse ataque concentra o maior número de povos indígenas isolados da região. E na cidade, distante das comunidades tradicionais, os indígenas precisam ser alertados sobre os direitos e deveres que eles têm. Também é preciso que sejam realizadas ações para que eles não deixem de valorizar suas origens culturais. Uma ação no Parque das Tribos, aqui em Manaus, buscou tudo isso. E a gente foi lá conferir. Na comunidade Parque das Tribos vivem indígenas de 37 etnias que falam cerca de 14 línguas. No local existe apenas uma escola onde eles aprendem o português e outros idiomas. A gente trabalha com ela durante a semana, voltado para a língua Iengatu, e a gente também trabalha o fortalecimento da cultura de cada povo. Para chamar a atenção da comunidade sobre a valorização do meio ambiente e também de suas origens, um grupo de voluntários realizou o projeto Banana Terra. Aqui, onde era antes um simples muro, eles grafitaram imagens para representar esses povos. Essa é uma atividade social, que o objetivo é integrar a comunidade Parque das Tribos com direitos humanos e uma parte artística. A gente vai promover aqui algumas atividades, como uma oficina de desenho, tivemos também direitos indígenas e agora estamos finalizando o mural, que vai ser um mural colaborativo com o apoio da comunidade e de artistas profissionais. Wanda é do povo Itoto e essa imagem na parede faz com que ela lembre de um grande significado para a sua etnia. Os pais dos meus avós vieram da Colômbia por conta de um massacre que teve, de uma exploração que houve dentro das nossas comunidades no Rio Putumayo, e houve essa migração dos meus avós para cá. Essa arte, ela representa a maloca sagrada para o povo Itoto. Esses traços em triângulo, ela representa a mão de Deus que abençoou essa maloca sagrada. E também essa maloca, ela representa o corpo da mulher nesse formato, As malocas Itoto, que tem o topo aberto, representa o corpo da mulher. E quando esse topo é todo fechado, representa o corpo do homem, Então, esses traços em formato de triângulo representam as nossas malocas sagradas. Além da valorização, a ideia é levar também a arte para os moradores. Os indígenas, eles sabem, desenhar, fazer grafismo. Eu acho que é muito importante porque a gente vai se aperfeiçoando cada vez mais nesses desenhos, nesses trabalhos que eles trazem para cá, e isso é muito importante para a gente, pelo menos para mim, como professora, e para os outros jovens que estão agora fazendo essa atividade de hoje, essa oficina, é muito importante justamente para o aperfeiçoamento. A ideia é que a gente plante uma semente hoje, e depois de um ano a gente venha conferir se sairiam outros artistas, se eles multiplicaram o conhecimento que a gente aplicou aqui e, principalmente, se esse mural que a gente vai deixar serviu para eles terem uma identidade própria, Se eles abraçaram a questão artística e vai servir de marco. E agora a gente vai para o intervalo, mas volta já já. Hoje é dia 25 de dezembro, um feriado para lá de especial, feriado de Natal. E na volta do intervalo você vai ver uma reportagem especial para mostrar o verdadeiro significado dessa data e todos os seus simbolismos. E falando em Natal, ontem centenas de fiéis católicos celebraram a Missa do Galo em Manaus.